Com o término do primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro, começa a matemática. O que o Guarani precisa para conseguir a classificação com desempenho no retorno? Eu sou Yuri Kogo Dias, repórter esportivo, e faço essa simulação e essa projeção para você a partir de agora. Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou Yuri Kogo Dias, repórter esportivo. Quem ainda não se inscreveu no canal, te inscreve, ativa a notificação para que toda vez que a gente produza conteúdo da Dupla Baguá, você receba aí direto do seu celular, onde você estiver conectado. Também curte este vídeo e se puder deixar algum comentário com a sua análise, opinião, crítica ou sugestão, deixa pra gente para que a gente possa desenvolver ainda mais nesse espaço aí do YouTube. Bueno, pessoal, com a derrota para o Barra por 2-0, o Guarani finalizou então a sua participação no primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro. O retorno, que é a partir da oitava rodada, ele vai ser reaberto neste final de semana dos dias 7 e 8 de junho. Porém, a partida que seria do Guarani, ela foi adiada. O confronto entre Barra e Guarani em Camboriú, ele foi adiado para o dia 21 de junho por uma solicitação do próprio Barra, mandante da partida, que, segundo repassada pelo clube, a empresa que é gestora do estádio do Barra já tinha um evento agendado para este final de semana, antes mesmo da tabela da Série D ter sido divulgada, então solicitou à CBF que a partida fosse transferida de data, então ficou para o dia 21. Por conta disso, então, o Guarani ele volta a campo apenas no dia 15 de junho, no domingo, às 3 da tarde, Guarani e Azures, no estádio Estrela d'Alva, já pela nona rodada da competição. Então, são 7 jogos que o Guarani tem pela frente e aí começa a ficar a dúvida. O que o Guarani precisa fazer neste retorno para conseguir se classificar para a próxima fase? Qual a projeção baseado nas últimas edições e que tipo de resultados o clube precisa? A gente não tem como fazer uma simulação ainda porque são 7 rodadas que ainda tem, muita coisa pode acontecer, mas a gente pode considerar o que aconteceu nos últimos anos na Série D do Campeonato Brasileiro, especificamente nesse grupo 8, que é o grupo que é composto por equipes da região sul do Brasil. A gente fez um levantamento, então, e consideramos até o ano de 2020. Por quê? É desde 2020 que é adotado este regulamento com a distribuição de grupos com 8 equipes em cada grupo. Então, não seria justo se a gente fizesse uma comparação com 2019, por exemplo, em que eram 4 times em cada grupo. Não faz sentido até. Então, a gente considerou como foi a pontuação das equipes que se classificaram. Então, confira aí na tela, a partir de agora, cada ano. Começando então pelo ano de 2020. 2020 a gente teve o Novo Horizontino como líder do grupo disparado, com 31 pontos. Na vice-liderança, o São Luís com 23. Na terceira posição, o Caxias com 21. E o quarto colocado, o Marcílio Dias, com 21 pontos também. Prestem atenção. A zona de corte é a quarta posição, porque são 4 classificados de cada chave. E em 2020, o quarto colocado passou com 21 pontos. Avançando para 2021, a gente percebe que também teve um primeiro colocado que disparou, que foi o Joinville com 28. Depois veio, na sequência, o Cascavel com 27, o Esportivo com 18 e o Caxias fechando os classificados também com 18 pontos. Então, 2020 passaram por 21 pontos e em 2021 passou com 18 pontos. Depois a gente avança para 2022. E em 2022 é o caso mais polarizado que a gente pode encontrar nessas edições recentes. Não teve equilíbrio algum de forma alguma. Porque a gente tem o Caxias e o Aimoré com 27 pontos, o Cascavel com 25 e fechando a zona de corte, Azures com 24. Esse daqui de 2022 fugiu da curva, tanto que do Azures de 24 já salta para o São Luís com 18. Depois o Marcílio Dias 14 e o Juventus 12. Então a gente percebe que teve uma discrepância aí das equipes, que não é o caso deste ano. Esse ano a gente tem visto, né, um grupo bem equilibrado, que a cada rodada as equipes têm mudado de posição. Então eu não acredito que a gente vai finalizar essa primeira fase com uma pontuação muito alta. Depois a gente avança para 2023. 2023 teve
Hercílio Luz com 29, Caxias com 23, Camboriú com 22 e Brasil de Pelotas fechando a zona de corte com 20 pontos. E para finalizar, a história mais recente, em 2024, passaram neste grupo Cianorte com 22, Brasil de Pelotas com 21, Avenida com 19 e fechando a zona de corte, Novo Hamburgo com 18 pontos. Isso em 2024. Então, o que dá para se concluir? A pontuação mínima para se classificar, desde que foi adotado este regulamento, foi 18 pontos. Com 18 pontos foi o mínimo que a gente viu de equipe se classificando. Por outro lado, a gente viu o quarto colocado em 2022, que foi o Azures, que a gente já falou para vocês, com 24. Então, os quartos colocados, que é o primeiro na zona de classificação, a gente viu de 18 até 24 pontos. E nesse meio também a gente viu com 20 e com 21. Então, considerando este retrospecto, voltando agora para a minha tela, esta é a margem de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Bueno, então já temos o cálculo. Vai de 18 a 24 pontos com uma média de 21. O que o Guarani tem pela frente? O Guarani tem 4 confrontos em casa, que são diante de Azures, Brasil de Pelotas, São Luís e Joinville. Hoje o Guarani tem 6 pontos. Então, se o Guarani conseguir vencer esses 4 jogos em casa, que são no seu domínio, o Guarani vai a 18 pontos. E 18 a gente viu que já teve 2 casos que passaram com 18. Mas também teve equipes quartos colocados que passaram com mais, com 21, com 22, até com 24. Então, além de vencer em casa, seria seguro que o Guarani também conseguisse beliscar alguns pontos fora de casa. E aí, fora de casa, são 3 confrontos. É contra o Barra, contra o Marcílio Dias e também contra o São José. Basicamente, precisa vencer em casa, vencer esses 4 jogos em casa e beliscar mais alguma coisa fora de casa, 1 ou 2 empates, quem sabe. Aí eu acredito que o Guarani sim vai poder ter chances de se classificar, até porque vai ter esses confrontos diretos pela frente. E como já falei mais cedo nesse vídeo, esse grupo ele tá bem equilibrado, ele tá muita trocação de pontos, então eu não acredito que as equipes classificadas vão ter uma pontuação muito distante das demais equipes eliminadas. Acho que vai ser bem equilibrado e eu não duvido de que alguma posição aí, como o quarto colocado, por exemplo, seja definido por 1 ponto ou até mesmo no saldo de gol. Feito, pessoal, são as projeções. O Guarani tem todo o retorno pela frente. Chances, então, tem para poder ainda passar. Afinal, são 7 jogos pela frente, mas precisa ter uma postura diferente da que teve no primeiro turno. Feitoria, ao longo dos dias a gente vai atualizando você com as novidades do Estádio Estrela d'Alva. Valeu!